E o Senado aprovou ontem o projeto de lei que garante auxílio financeiro para ajudar os estados, o Distrito Federal e os municípios no combate ao novo coronavírus. O texto aprovado segue para a sanção presidencial e prevê auxílio financeiro de até 125 bilhões de reais. A repórter Paola Cuenca tem mais informações quentíssimas, direto de Brasília. Boa noite, Paola. Boa noite, Suelen. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Como você disse, esse projeto de lei ele foi aprovado com esse auxílio, esse repasse a estados e municípios de até 125 bilhões de reais. Dessa quantia total, 60 bilhões vão ser um repasse direto, feito em 4 parcelas mensais a estados e municípios. O dinheiro ele vai ter uma divisão. Desses 60 bilhões de reais, 50 bilhões vão para uso livre de estados e municípios e outros 10 bilhões para ações de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Na divisão que foi adotada pelos parlamentares, os estados que devem ser mais beneficiados com esse repasse são São Paulo, que deve receber só de recursos livres cerca de 6 bilhões e 600 milhões de reais, e Minas Gerais, que deve receber apenas em recursos livres 2 bilhões e 900 milhões de reais. Mas não é só esse repasse direto de recursos. Além disso, estados e municípios vão poder suspender e também renegociar dívidas com a União e também dívidas com organizações internacionais. Os municípios também ficam livres de pagar as dívidas previdenciárias que venceriam no final do ano. Mas a gente tem um detalhe a respeito disso. Quando esse projeto de lei estava correndo nos bastidores, o governo federal havia pedido que, como contrapartida para aceitar esse auxílio, os salários dos servidores públicos fossem congelados por 18 meses, até o final do próximo ano. Na Câmara dos Deputados, os parlamentares tentaram tirar algumas categorias profissionais de saúde, segurança, educação, para que os salários fossem reajustados normalmente. O Senado aceitou essa retirada de algumas categorias, mas na tarde de hoje o presidente Jair Bolsonaro já disse que vai vetar esse trecho do projeto de lei. Ele estava acompanhado do ministro da Economia, Paulo Guedes, que fez essa orientação para que fosse mantido o congelamento de todos os servidores, porque isso deve gerar uma economia de 130 bilhões de reais para o governo. Então a sanção ela deve acontecer, mas os salários dos servidores eles devem continuar congelados para todas as categorias. Bolsonaro disse que não vai aceitar retirar algumas categorias profissionais. Informações importantíssimas de Brasília, principalmente para a nossa economia. Obrigada, Paola. Ótima noite para você.